Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da série, da sequência, né, do Livro dos Espíritos. Esse estudo que realizamos todos os domingos, via Instagram e via Facebook. Então você pode nos acompanhar através do Instagram. Você pode nos acompanhar. Estou com um probleminha aqui no Instagram, deixa eu ligar aqui, porque não estava transmitindo, mas agora vai, ok? Perdão, o pessoal aqui do Facebook. Então, o convite para que nós estejamos juntos nesta próxima hora, estudando o Livro dos Espíritos. Hoje é o programa de número 9 desta sequência, né? Então, fica o nosso convite, sejam todos muito bem-vindos. Você pode acompanhar o programa o estudo, melhor dizendo, pelo Instagram, francisco.costa.assu, ou pelo Facebook, tá certo? E ainda pode acompanhar também pela Web Rádio Espírita Nova Vida, da cidade de Apudi, no Rio Grande do Norte. Então, aos queridos e diletos irmãos da cidade de Apudi e de todo o mundo que acompanham, que ouvem, que nos prestigiam através da Web Rádio Nova Vida. Nosso melhor carinho, nosso melhor muito obrigado. A você que está conosco, se juntando a nós aqui no Facebook e também no Instagram. Muito obrigado. Para dar início, nós vamos lembrando que na semana passada nós estávamos discutindo as questões relativas a anjos e demônios, né? Nós vimos a questão da mistificação que havia em torno desse tema, de que quanto essa coisa de anjo e demônio foi utilizada para a dominação do povo. Hoje, nós entramos no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, da primeira parte, né? E vamos tratar da encarnação dos espíritos. Essa é a nossa temática para hoje e nós vamos já convidando você a participar conosco, é, interagindo através do Facebook, através do Instagram. Pode entrar em contato conosco, fazendo sua pergunta, e a gente vai, à medida do possível, vamos dando respostas. Como estamos aqui com o Paulo Mavignier, nos informando de que já estamos ao vivo, transmitindo pela Rádio Espírita Nova Vida, lá da cidade de Apudi. Então, meus irmãos, começamos o nosso estudo de hoje na questão 132, não é isso, Gibson? Na questão 132, quando Kardec vai perguntar qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. Traduzindo isso de uma maneira mais, de uma linguagem mais fluente nossa, seria, Kardec estava perguntando o seguinte: por que que a gente precisa, se a gente é espírito, por que que a gente precisa ocupar uma carne? Por que que a gente precisa ocupar uma carne durante um corpo de carne durante um período, né, com todas as dificuldades que a carne nos impõe? A espiritualidade vai nos dizer que Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E nós vamos encontrar nesse início de resposta, né, a dimensão do amor de Deus para com todos nós. Né? Quando nos traz essa ideia, né, de que a encarnação é o caminho para o aperfeiçoamento, é o caminho para o auto-melhoramento. Não é o único, mas é também um caminho para que nós possamos estar vivendo experiências que nos ensinam, que nos aprimoram, que nos amadurecem nesse caminho, nessa jornada, nesse processo de sermos espíritos perfeitos, né? Mas prossegue a espiritualidade dizendo que para uns a encarnação é expiação, para outros é missão. Ou seja, o que, que seria expiação? Expiar é exatamente aquele sentido dicionário
da palavra, né? O espiar é o purgar, é o corrigir, botar as coisas a certo, né? De equívocos que foram cometidos no passado, né? Tendo uma vez nós tido outras encarnações passadas, nós talvez tenhamos cometido alguns equívocos, alguns erros, né? Alguns desvios daquilo que nos direciona a lei de amor de Deus. E aí, Deus nos possibilita a encarnação como meio de expiarmos, ou seja, de corrigirmos aqueles erros que, porventura, foram cometidos. Ah, mas se for a primeira encarnação daquele espírito, ele tem o que expiar? Não, mas ele tem o que aprender. Ele tem muito o que aprender, né? Então, o processo de aprendizagem começa a partir do momento em que Deus nos individualiza do fluido cósmico universal, né? Então, nós temos a consciência do quanto Deus é essa expressão máxima do amor, ao nos possibilitar que nós possamos corrigir os erros. Mas também a encarnação pode ser missão. Quando aquele espírito já alcançou um nível de conhecimento, já alcançou um patamar de auto-melhoramento, e hoje ele já está em condições de poder auxiliar a evolução dos outros, daqueles que permanecem ainda nessa escada evolutiva. Ou seja, vamos pensar, por exemplo, tomar, por exemplo, o exemplo de Jesus. Jesus, em termos de evolução, nada mais tinha na Terra que pudesse lhe servir para ele melhorar. Ele já era um espírito perfeito, ele já tinha alcançado o máximo, né, dessa escala. Era um espírito onde o amor predomina, onde o amor, a justiça, é o foco, é o farol. Então, em termos de expiação, não existia. Em termos de melhoramento, também não. Mas há uma outra dimensão que Deus nos propõe, que é a missão de amar e auxiliar ao próximo, a missão de amar e ser o ombro que auxilia na caminhada do meu próximo. Assim, meus queridos irmãos, a encarnação ela pode ser expiatória no sentido da correção de equívocos passados, mas também pode ser a expressão do amor quando esses espíritos em missão estamos a auxiliar a caminhada uns dos outros. Ah, mas só espírito perfeito que já está lá nos mundos ditosos que podem auxiliar ao outro? Não. Cada um de nós que estamos aqui, com todas as nossas imperfeições que ainda carregamos, podemos e devemos ser de ter essa missão de auxiliar, apesar dos nossos equívocos, apesar dos nossos erros, apesar das nossas deficiências de conhecimento, mas naquilo que eu já tenho condições de auxiliar, né, eu também me coloco em missão para servir ao meu próximo, para servir ao meu irmão. Kardec vai à frente, transcrevendo a resposta da espiritualidade, que diz: mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, é preciso passar pelas dificuldades que o corpo nos oferece para aprender a lidar com isso, né? Senão, que mérito teríamos nós em estarmos num patamar de evolução se não conquistamos nada, não fizemos absolutamente nada, apenas estivemos ali, né? Caiu-nos de mão beijada. Não, Deus nos colocou de mão beijada, mas aí estaríamos indo contra a própria lei de Deus, né? Que a gente já tinha colocado no domingo passado, né, de que seria impossível para Deus, sendo a expressão máxima da bondade e da justiça,
criar anjos para lhe servir e criar a nós para passarmos esse processo de evolução por mérito, né? Assim, quando a espiritualidade nos diz que a existência corporal nos possibilita esse processo de aprendizagem, passando por essas vicissitudes, por essas dificuldades, né, que é o que consiste na expiação, a encarnação ela é expiatória, né, mas é, acima de tudo, benfazeja na questão da aprendizagem, né? Então, boa tarde, dona Lourdes, Anselmo, lá de Açúcar, também está conosco. A Silene, aqui em Natal, também está conosco. Acho que é meu irmão de Assis, lá de Açúcar, também está conosco. Sejam bem-vindos. Prossegue a espiritualidade, naquele bate-papo com Kardec, dizendo que a encarnação tem ainda uma outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da construção, na obra da criação, desculpa. Ou seja, nós somos co-construtores da obra de Deus. E cada um de nós podemos e devemos fazer a nossa parte. Cada um de nós temos como missão, como responsabilidade, o estender os braços à obra do Mestre, à obra do Pai. Para executá-la, dizem os espíritos, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio, o espírito, se adianta. E o que a espiritualidade vai nos dizendo, está nos dizendo nisso, né? É que e aí, antes de trazer isso, eu quero trazer uma orientação de Jesus quando diz que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Jesus está nos dizendo que, longe do que fala o nosso orgulho, de que este planetinha minúsculo chamado Terra, né, seja o único onde nós possamos habitar, ou que nós existimos enquanto seres materiais. Então, há muitos planetas habitados. E o espírito encarna naquele mundo de acordo com o padrão daquele número, ou daquele mundo, né? Com a matéria essencial daquele mundo. Ou seja, o espírito que encarne na Terra, ele se adequa ao nível, ao padrão da Terra. Um espírito que encarna em Sírios, por exemplo, vai se adequar à matéria essencial de Sírios. E em todos esses mundos, esses processos vão acontecendo. Ou seja, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Porque não melhoramos apenas nós. Quando nós nos esforçamos para sermos melhores, para vivermos o amor, para vivermos na integralidade, essa percepção de Deus para com a universalidade, nós estamos evoluindo. A questão de número 133 vai perguntar o seguinte: os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnação? Essa pergunta é fantástica, muito interessante. Ora, se desde a primeira encarnação aquele espírito sempre se portou bem, pautado no amor, na justiça, na busca do melhoramento. Ele precisa encarnar. E os Espíritos vão nos dizer que todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por conseguinte, sem méritos. Olha que coisa legal, né? Ou seja, todos nós, todos os espíritos, aqueles que sempre optaram pelo caminho do bem, aqueles que se direcionaram pelo caminho do amor, também esses passam pelo processo de encarnação. Porque é a necessidade de aprender a viver na matéria.
E tem coisas que apenas o viver na matéria conseguirá ensinar, né? O viver na espiritualidade, se você está constantemente na espiritualidade, na erraticidade, você não saberá viver na matéria, você não poderá ter as experiências que a matéria proporciona. Ah, mas viver na matéria é tão difícil, dá tanto trabalho. Mas que bom, porque de cada trabalho nós podemos aprender, nós podemos crescer. A questão 133A, que é um desdobramento da questão 133, Kardec vai perguntar: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E olha que Kardec, ele vai muito assim, ele é bem detalhista, né? Então, assim, tá, ele primeiro pergunta, se o espírito sempre seguiu o caminho do bem, ele precisa encarnar? Aí a espiritualidade, sim, sim, ele precisa encarnar, porque ele aprende também a partir dessa encarnação. E aí Kardec vai mais detalhe ainda, né? Então, valeu a pena seguir só o caminho do bem se eu vou ter que encarnar de qualquer jeito? E a resposta é a seguinte: chegam mais depressa ao fim. Além disso, as dificuldades da vida são muitas vezes consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, menos tormentosos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam destes defeitos. Olha só o que a espiritualidade está nos dizendo aqui em relação a essa questão. Tá, mas valeu a pena então eu só seguir o caminho do bem, ainda vou ter que encarnar? Sim, a diferença é que eu vou chegar mais rápido. Eu chego ao processo de evolução bem mais ligeiro, né? E aí há uma outra questão que a espiritualidade coloca, que é muito interessante a gente avaliar e a gente discutir. Ora, quando nós, espíritos ainda imperfeitos, num planeta de provas e expiações, né? Mas nos voltamos. Opa, deixa eu mandar aqui um abraço para a Silvênia. Quando nós nos voltamos para essa perspectiva do bem, do amor, da caridade, né, da justiça, da comunhão com o outro, né, em me fazer parte do todo de Deus, nós vamos perceber que nós vamos nos distanciando de determinados elementos, da ambição, do orgulho, do egoísmo, da avareza, do ciúme e de tantas outras coisas que nós conhecemos. E quando nós nos afastamos disso, certamente não seremos influenciados por isto. O avarento, né, vai sofrer limitações e fazer do material, do dinheiro, por exemplo, das posses, o farol de sua vida. E quando acaba a vida material, a vida não acaba, na realidade, quando cessa a função material e ele se vê sem os dons materiais, o avarento vai sofrer com isso. Alguém que não é avarento não vai precisar, não vai passar por isso, certamente. Né? Boa tarde, Genilda. Genilda Solidariedade, assistindo. Muito bom, obrigado. Certo? Então, o orgulhoso, ao não ter reciprocidade no seu orgulho, não ter feedback, não ter retorno do seu orgulho, né, vai sofrer. Quem não é orgulhoso vive em paz, tranquilo, se sente maravilhosamente bem, né? E aí nós entramos para um outro item que é bem interessante, que é a alma. O que é alma? A questão 134. Eu tenho uma amiga que eu sempre brinco com a situação dela, porque ela disse que morre de medo de alma. Aí eu digo, faço assim, não morra não, vá lá para frente do espelho que você vai ver uma. Né? Porque Kardec faz essa pergunta, o que é a alma?
E a espiritualidade diz, é um espírito encarnado. Ou seja, aquilo que as pessoas comumente, no senso comum, colocam como alma, e geralmente toda alma faz medo aos outros. Né? É para assombrar, é para meter medo, é para fazer o mal e coisa e tal. Na verdade, a alma somos todos nós. Sou eu, é você que está nos assistindo, são seus familiares, seus amigos, todos nós somos almas. Porque nós somos um espírito encarnado. Né? Então, nesse sentido, boa tarde, Franciélio. Nesse sentido, Kardec vai fazer essa pergunta e a espiritualidade vai nos dizer que a alma nada mais é do que um espírito que está encarnado. Tá, e quando o espírito está fora da carne, está desencarnado, ele é alma? Não, ele é espírito. Simples assim. Simples assim. Né? Então, quem tem medo de alma, por favor, cure o seu medo em casa. Vá no quarto, pare em frente ao espelho e veja uma alma. Você nunca mais vai ter medo de alma de novo. Tá certo? A questão 134A, que é um desdobramento desta, Kardec vai perguntar o seguinte: o que era a alma antes de se unir ao corpo? Um espírito. Exatamente isso. Ou seja, antes de estar no corpo, né, que o corpo é, na realidade, unicamente uma ferramenta para o nosso melhoramento, corpo não pensa, corpo não ama, corpo não sente, corpo não filosofa, nada, nada disso. As questões subjetivas, nada. Tudo isso são atribuições do espírito. Tá? Então, para que precisa do corpo? Para o nosso aprendizado, que nos leva, consequentemente, à evolução. A questão 133b, Kardec vai perguntar: as almas e os espíritos, portanto, são idênticos, a mesma coisa? Opa, que pergunta legal. Então, alma e espírito é a mesma coisa? A resposta é sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, que revestem-se temporariamente em um envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Ou seja, eu sou espírito, assumi um corpo, me torno alma. Com que propósito? De esclarecimento. Assim como fez o nosso amigo João Neto, lá de Recife, Pernambuco. Né? Ele era espírito, estava espírito, e agora está alma usando um corpo. E vai se melhorando a cada dia. Tatiane Gabriele, minha sobrinha querida, beijo, seja bem-vinda. A questão 135 Kardec vai perguntar: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Esta pergunta é super, super interessante. Existe algo mais além de um espírito e de um corpo que forma a alma? Existe alguma coisa além? E a resposta é: ao laço que une alma e corpo. Que nome é isso? Perispírito. Nós até já falamos aqui sobre isso, né? Ou seja, aquela forma semimaterial, fluídica, que envolve o espírito e que assume a forma do corpo. Não é isso? Deixa eu mandar um abraço aqui também para minha amiga, minha irmã muito querida, a quem eu, inclusive, já quero agradecer de pronto o convite lá da Casa Espírita Joana de Ângeles, Centro Espírita Joana de Ângeles, de Lages do Muriaé, lá no Rio de Janeiro. Recebi um convite hoje para fazer uma palestra lá para casa, uma casa que é muito importante para mim nesta existência. Tenho um carinho muito grande por esta casa, que foi onde eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Tenho uma gratidão enorme por essa casa. Então, Esmeralda, Oliver, meu abraço querido, minha gratidão e com certeza nós tenho certeza que é uma honra para mim poder contribuir com esta casa que tanto contribuiu
para que hoje esse Costa pudesse ser um pouquinho melhor do que era ontem. Melhorou muito não, mas alguma coisa já melhorou, tá bom? Mas vamos lá. Então, existe alguma coisa além de corpo e alma? Existe. Existe um laço que une os dois. Né? De que natureza é esse laço? Né? Pergunta Kardec na questão 135A. Não é isso, Silene Angélica, lá de Açu? De que natureza? E a espiritualidade vai nos dizer que ele é semimaterial, ou seja, ele é intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e a matéria atua sobre o espírito. Ou seja, esse envoltório fluídico, semimaterial, é esse meio de intermediação entre o espírito e o corpo e o espírito. Né? Então, o homem ele é formado, na verdade, o homem encarnado ele é formado por um corpo, o ser material, né? Que é igual dos animais. O nosso corpo é igual ao dos animais. Tem sangue, tem osso, tem músculo, órgãos de todos os tipos, né? E é a habitação para o espírito, né? E é animado pelo mesmo princípio vital dos animais, ou seja, este corpo tem o mesmo princípio que tem um cavalo, que tem um gato e assim por diante, né? A segunda parte é a alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação temporária. Nós usamos esse corpo temporariamente. Quando cessam as condições biológicas para que esse espírito habite aquele corpo, então deixamos o que nós chamamos de desencarne, e que comumente se chama de morte, que é um tempo sinal muito forte, né? E a terceira parte, que é o princípio intermediário ou perispírito, que é de substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo, né? E aí vem uma outra pergunta que é bastante interessante. Quando indaga Kardec, a alma é independente do princípio vital? Ou seja, a alma não tem nada a ver com o princípio vital? A resposta é: o corpo é apenas o envoltório. Repetimos-lo sem cessar. Ou seja, a matéria e o espírito provêm do mesmo ponto, do mesmo lugar, fluido cósmico universal, né? Mas tomam caminhos distintos. Né? É o mesmo fluido adensado de forma diferente. Na questão 136A, que é um desdobramento deste, pergunta-se o seguinte: o corpo pode existir sem a alma? Opa, aqui vem um negócio que começa a ter uma complicaçãozinha, vou até tomar uma aguinha. O corpo pode existir sem a alma? E aí a espiritualidade vai dizer que sim, pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de haver se estabelecido essa união, a morte do corpo rompe os laços que unem a alma e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. E aí, o que é isso? O que está nos dizendo a espiritualidade aqui? Está nos dizendo que o corpo ele pode viver, entre aspas, né? Pode existir sem que haja uma alma para um animá-lo. Aqui a gente está falando de corpo humano, tá certo? E aí é muito comum a gente ouvir falar, por exemplo, fulano teve morte cerebral. Né? O que é isso? É quando o cérebro deixou de funcionar. Houve esse desligamento.
mas os instrumentos, os equipamentos, né, mantêm a matéria funcionando. Ou seja, aquela matéria está viva, né? Mas não havendo um espírito, uma alma que anime aquele corpo, ele é simplesmente uma massa de carne que está ali, sobrevivendo, tendo uma sobrevida por conta de equipamentos. Pode o espírito habitar um corpo que não tenha vida biológica, que não tenha vida orgânica? Não. Porque o grande propósito do corpo é prover as condições para que o espírito se melhore, para que o espírito aprenda, para que o espírito haja, para que o espírito ame. Não havendo essa possibilidade, se o corpo está morto, o espírito não tem como habitá-lo. Porque não há propósito, não há sentido, né, nisto. Né? Então, é impossível acontecer esta vida num corpo morto. O espírito não tem como habitar, até porque não há sentido. João Miguel me pergunta se seria por força do fluido vital. João, eu acho que eu perdi o fio da meada do propósito da pergunta, que eu só vi agora, então eu acho que eu perdi o fio da meada. Me retorna a pergunta aí em relação a, ok? A questão 136b pergunta o seguinte: que seria o nosso corpo se não tivesse alma? E a resposta até a gente já adiantou, né? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiser, menos um homem. Nos leva a compreender que o homem, né? E aí quando eu digo homem, estou referindo ao gênero, tá? Certo, João? Certo. Não estou me referindo ao gênero masculino. O homem enquanto raça, enquanto individualidade, tá? É, então, se não tem uma alma que anime esse corpo, a gente pode ser qualquer coisa. Uma carne, um bolo de qualquer coisa, menos um homem. Porque o homem, para ser homem, precisa ter o corpo biológico funcionando, um perispírito que faz a intermediação e o espírito. Esse perispírito que faz a ligação entre corpo e espírito. Né? Então está aqui o perispírito ligando esses dois. Isso forma o homem. Não existindo essa relação, não há homem. Então você pode dar o nome que você quiser. João fala sobre a questão da morte cerebral, né? Seria por força do fluido vital. João, quando você coloca a questão do fluido vital, na realidade é a base, é a origem, é de onde nós provimos. A morte cerebral, na realidade, é a cessação do elemento biológico. Né? Essa massa de fluido vital transformada em corpo, ela tem um prazo de validade. Né? Chega um período que ela já não tem mais condições de executar as suas tarefas, né? Seja por qualquer circunstância que for. Né? Mas, não seria, na verdade, não seria efetivamente a questão por força do fluido vital. Não, porque o fluido vital é a origem, de onde nós viemos. Tanto o corpo quanto o espírito. Deus utiliza esse fluido cósmico universal, esse fluido vital, para prover essas questões. Né? Prover como é que eu posso dizer? Essas dimensões. A questão da morte cerebral, né, é um esgotamento daquele corpo, daquele cérebro, que já não permite mais que o espírito habite aquele corpo, ok? Questão 137 aqui, gente, tem um negócio aqui bem, bem interessante. Quando nos diz o seguinte: o mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo, ou seja, o espírito pode estar em dois corpos ao mesmo tempo. Esse espírito aqui, Costa, que está ocupando esse corpo aqui, pode ao mesmo tempo ocupar o corpo que está lá em Recife, né?
A resposta é não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos, certo? Quem tiver um pouco mais de curiosidade em relação a essa questão, pode procurar o Livro dos Médiuns, que faz parte da codificação espírita, no capítulo que trata sobre bicorporeidade e transfiguração. Tá? Tem uma extensa literatura para se compreender de maneira muito clara. Né? Então, o espírito é único, como diz a minha amiga Maria Edi Oliveira. Edi Oliveira. Né? O espírito é único. Tanto que no processo reencarnatório, ele vai se chamar João, Maria, José, Pedro, Joaquim, Severino. Vai ter um outro corpo, mas o espírito é o mesmo, é o único. Sabe aquela história do pecado original? Sabe? Que a gente é responsável pelo pecado original cometido lá no início? A doutrina espírita vem nos ensinar que não. Nós somos responsáveis e fazemos os resgates das nossas próprias atitudes. Ou seja, eu não pago conta de ninguém, eu pago as minhas mesmas. As minhas mesmo. Né? Assim sendo, nós vamos perceber que essa questão de mas fulano tá com recebeu o espírito de fulano tal, como é que eu posso dizer assim? Está incorporado, né, com o espírito, não sei, a Edneide, ok. Maria Edneide Oliveira. O espírito tomou o corpo de fulano tal. Pronto, achei o termo. Tomou o corpo de fulano tal. Não, isso não existe, gente. Não existe. Existe uma lei da física que nos diz que, acho que é a lei de Lavoisier, que nos diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Não é isso? Ou seja, mas eu tenho um corpo, o outro é espírito, né? Espírito e perispírito. Uhum. Perispírito é material. É semimaterial, mas tem matéria. É fluídico, mas tem matéria. Então um não pode tomar o lugar do outro. O que acontece nesses casos? Talvez alguém pergunte. Então o que acontece quando alguém diz que está com o espírito fulano de tal? O que acontece é que esses dois espíritos têm uma ligação, uma harmonia vibracional, estão vibrando na mesma sintonia, têm as condições necessárias para que um se harmonize com o outro. E não é que um tome o lugar do outro, tome o corpo do outro, mas eles se ligam. Né? A Newton, obrigado, João, obrigado. Falar que era Isaac Newton, perfeito. Então, há uma harmonia entre esses dois espíritos. Né? E aí eles passam a dialogar muito diretamente, mas não que um tomou o corpo do outro. Isso não existe, isso é folclore, é fantasia. Tá? E aí, João também, João Miguel, que é o João Neto, meu querido irmão João Miguel, lá de Recife, Pernambuco, está me iluminando aqui que não é Lavoisier, é Isaac Newton. Na questão 138, a pergunta é: que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? E aí a espiritualidade, que há muita discussão nisso, sabe? Mas a alma é o princípio o corpo só existe porque existe alma, né? Existe esse tipo de discussão e é interessante que haja, né? E a espiritualidade vai nos dizer que é uma questão de palavra com o qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Aqui, na realidade, Kardec a espiritualidade dá uma puxada de orelha legal, né? Vocês não conseguem se entender com o jogo de palavra que vocês fazem, né? Então, assim, porque o grande chamamento aqui é se a alma, se o corpo só existe porque existe alma, se a alma só existe porque existe corpo, o que isso nos faz melhores? O que isso nos leva à autotransformação de nós mesmos, né? A questão aí
É meio que uma puxada de orelha aí para dizer o seguinte: olha, atentem-se para as coisas que realmente são importantes. Não é? A questão 139 vai dizer o seguinte: alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Outra puxadinha de orelha, assim, de leve. Não há contradição, é a resposta dos espíritos. Tudo depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Ou seja, a reafirmar algo que os espíritos já haviam dito antes. A linguagem humana ainda é muito pobre para expressar tudo aquilo que está no âmbito do universo. A nossa linguagem ainda é pobre, é muito pequena, é bastante limitada, né? Então, nós muitas vezes usamos uma mesma palavra para definir uma série de coisas. Vou pegar aqui duas palavrinhas só para a gente exemplificar. Manga. Aí eu vou ter manga de camisa, manga fruta, manga de farol, né? Aquela lamparina, farol mesmo. Aqui para nós nordestinos, manga do verbo mangar, fazer pouco caso de alguém. Ou seja, então você tem aí várias mangas, é o mesmo caso de sela. Você tem sela de cavalo, sela de prisão, sela do verbo selar. Né? Então nós temos palavras ainda que têm uma diversidade de significados, denotando a pobreza da linguagem que a gente tem. E aí é muita pretensão, muitas vezes, nossa, de querer ir buscar o que está além da nossa capacidade de compreensão. Não estou dizendo que a gente não busca, a gente precisa buscar sim. Né? O espírito está para evoluir, está para crescer, está para galgar novos conhecimentos. Mas muitas vezes fazemos desse galgar um patamar de orgulho, né? Para nos colocarmos de maneira diferenciada. Na questão 140, pergunta Kardec: que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quantas são os músculos e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? E aí a espiritualidade vai nos dizer que isso ainda depende do sentido que se atribui à palavra alma. Se por alma se entende o fluido vital, a teoria está certa. Se o que se entende é o espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. E qual é o fluido intermediário? Perispírito. Ou seja, não existe um espírito para o meu joelho, um outro para o pé e o outro para o nariz, esse nariz de batata aqui. Não existe. O espírito é um só. Né? É um único espírito que anima toda a estrutura deste corpo. Mas aí Kardec vai e insiste ainda um pouquinho maior, mas teve espírito que deram essa definição. E aqui eu queria pegar essa pergunta aqui para dar uma refletida, um negócio bastante interessante. Na questão 140A, Kardec pergunta, entretanto, há espíritos que deram essa definição. E a resposta é: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ignorantes aqui no sentido, gente, de ausência de conhecimento, tá? Boa tarde, Mailane Gioviati. Raniedja Giliene, boa tarde. Né? Então, eu estou rindo aqui com o que João colocou aqui no Instagram, dizendo que é falta de caridade com o meu nariz. Então, espíritos ignorantes no sentido do espírito sem conhecimento. Não aquele ignorante popular de que é bruto, não é isso. É da falta de conhecimento. E qual era a reflexão que eu gostaria de fazer? É que muitas vezes nós meio que criamos uma espécie de conto de fadas de que quando a gente desencarna, a gente vira perfeito na hora. Né?
Quando a gente desencarna, acabou todos os erros, o espírito passa a ser conhecedor de tudo, desencarnou, sabe de tudo. O que é um grande engano, é um grande equívoco que nós cometemos, né? Porque, ao desencarnarmos, nós conhecemos exatamente aquilo que conhecíamos quando estávamos encarnados. Nem mais, nem menos. O conhecimento que foi construído não se perde, com certeza, né? Mas não se alcança conhecimentos que não existiam simplesmente pelo fato de haver desencarnado, né? Simplesmente por isso. Eu desencarnei, eu permaneço da mesma forma. E vou continuar buscando construir esses conhecimentos. Eu tanto aprendo estando na carne, quando aprendo estando na erraticidade, estando na espiritualidade. Então, ou seja, não é o processo de desencarne, o processo morte, que nos faz conhecedores de tudo ou desconhecedores de tudo. Eu volto sempre a insistir: o desencarne nada mais é unicamente do que o fato de o espírito deixar aquele corpo. Ou pelo corpo não, na grande maioria das vezes, não reunir mais as condições para que aquele espírito permaneça, né? Pelo esgotamento do corpo. Jacinto, boa tarde. Então, a questão é bem isso que a Edilene coloca. Nós somos espíritos em constante processo de aprimoramento, em constante processo de evolução. A gente nunca para de se melhorar, né? Até alcançar o nível mais top dos top que possa existir. Como é que é lá no mundo dos top? Não sei não. Eu ainda estou aqui, né? Mas a verdade é que muitas vezes assim as pessoas atribuem. Boa tarde, Kaline. As pessoas atribuem ao desencarnado a sapiência de tudo, né? Atribuem a quem desencarnou, não, agora já é espírito, só espírito já sabe tudo, conhece tudo, vê tudo. Não, nós permanecemos os mesmos num processo constante e contínuo de auto-melhoramento. Ok? A questão da que eu fui. Tá. 141 pergunta: há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Essa pergunta aqui é maravilhosa. Vamos pensar, gente, também pensar uma coisa, viu? Quando é que Kardec fez essa pergunta? 1855, 56 até 57, né? Nesse período aí. Então, vamos lembrar, né? É bom, interessante que a gente tenha essa relação de contexto. É muito importante que a gente tenha essa relação para de onde que está se falando, ok? Mas, repetindo a pergunta, há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? E a espiritualidade vai nos dizer que a alma não está encerrada no corpo como um pássaro está numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro sonoro. É nesse sentido que se pode dizer que ela é externa. Nem por isso é um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, é o primeiro, ao qual nós chamamos de perispírito, né? Nós humanos, nós terrenos. Outro, grosseiro e material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos esses envoltórios, como o germen em um núcleo, já o dissemos. E eu retomo aquele exemplo do caroço de abacate, né? Que a gente tem. E eu lembro bem dessa palestra lá no Centro Espírita Joana de Ângeles, né? Lá em Lajes do Muriaé, no Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem de Jorge Emílio fazendo essa palestra, falando do caroço de abacate, né? Que você tem ali o corpo e polpa, a casca
esse externo. A polpa seriam os órgãos, fazendo as analogias, aquela membrana que envolve o caroço do abacate, né? Ou seria o perispírito, e a semente, o caroço em si seria o espírito. Então, e Jorge Emílio fazia isso já, olha, já se vão 20 e tantos anos, viu, gente? Vamos um bocado de tempo já. Fazia essa analogia para mostrar essa dimensão. Então, e essa perspectiva que a gente traz, né? De que o espírito ele é esse elemento ligado ao corpo perispiritualmente, mas não está por fora do corpo como se fosse um lençol, ok? Chegou um bocado de gente aqui. João Batista, lá de Açu, boa tarde. Cláudia, minha colega lá de Direc, aqui de Natal, boa tarde. Grande abraço a vocês, sejam todos bem-vindos, ok? A questão 143, é a 143 que a gente vai agora, gente? Peraí, acho que 142. Que dizer dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se completa a cada período de vida? E aí a espiritualidade vai dizer que o espírito é apenas um e está inteiro na criança e no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e se completam, e ainda é tomar o efeito pela causa. Ou seja, o espírito, ao assumir um determinado corpo, ele é inteiro, completo. Deus não faz espírito de pedaço, né? Deus não nos faz espírito um pedacinho de aqui, um pedacinho dali, que vai se melhorar amanhã, vai se melhorar, vai se completar amanhã. Fazer aqui a cabeça do espírito, ele vai encarnar, aí na próxima encarnação ele tem a cabeça e o pescoço. Não, Deus nos faz inteiro, por completo. Né? Nós somos espíritos inteiros, de maneira plena. A questão dos instrumentos e dos órgãos do corpo, esses é que vão se adequando ao longo do tempo, vão se melhorando, vão se aperfeiçoando com o objetivo, com o fim de que as atividades necessárias ao processo de evolução, ao processo de melhoramento desse espírito aconteçam. Né? Então, Deus vai provendo todas as condições àquele espírito, né, que está ocupando aquele corpo, vai permitindo aquele corpo esse processo de transformação para que esse espírito tenha plenitude no seu processo de melhoramento. Então, essa história de que o espírito de criança é diferente do espírito de adulto. Não. Quem tem essa idade cronológica é o corpo, não o espírito. Porque o corpo vai ter uma idade cronológica terrena do seu processo de concepção ao processo de desencarne, que inclusive, a gente conta errado, viu? A gente conta errado. A gente conta os aniversários a partir do dia em que saiu do útero. Né? Eu, por exemplo, saí do útero da minha mãe, dessa encarnação, no dia 6 de agosto. Né? E quando desencarnar, eu vou contar como, então, esse período. Na verdade, a gente deveria, o correto seria contar, enquanto ser biológico, a partir da concepção. Né? Do momento lá de que óvulo e espermatozoide se unem. Ali começou a geração, a formação de um novo ser biológico. Mas não vem o caso. Né? Então, meus queridos, o espírito, se nós consideramos a vida biológica, ela vai então da concepção ao desencarne, quando o corpo perde a sua razão de ser, né? Mas o espírito, ele não provém, ele não acontece com o corpo. Ele é anterior ao corpo, ou seja, o espírito já existia antes que o corpo existisse. E ele vai continuar existindo mesmo que aquele corpo se desfaça, se transforme em outros elementos. Ou seja, o espírito ele antecede ao corpo e ele segue em frente, ele continua existindo a imortalidade, né, pós-corpo. E vai usar muitos corpos, até que já não tenha necessidade nem por expiação, nem por missão, e em missão a gente sempre volta, né,
para ocupar um novo corpo. Então, meus queridos, nós paramos por aqui e retomaremos no próximo domingo a partir da questão de número 144, não, da 143, ok? Nós queremos agradecer muito a presença de todos vocês que estiveram conosco nesta tarde de domingo, aos amigos da Rádio Espírita Nova Vida, lá de Apudi, o nosso agradecimento por fazer a retransmissão, a você onde quer que você esteja, seja em São Rafael, como Franciele, seja em Açu, seja aqui em Natal, a todos vocês, nosso carinho, nosso melhor, muito obrigado pela presença de vocês e nosso convite para que no próximo domingo, às 17 horas, estejamos de novo aqui nestes canais. Rádio Espírita Nova Vida, né? Lá de Apudi, que retransmite o nosso programa aqui pelo Facebook e também pelo Instagram. Aqueles que tiverem interesse de rever esse estudo podem acessar o canal no YouTube Espiritismo para Todos, certo? E lá vocês vão encontrar este estudo. A todos, muita paz, muita luz, que o amor de Deus nos envolva e encha os nossos corações de muita paz e da certeza de que nós somos espíritos em serviço, que devemos verdadeiramente servir. Um abraço e até domingo que vem, se Deus quiser.